será que robô é tudo igual? Bom, na verdade não é. Eu gravei esse vídeo aqui para explicar os 3 grandes grupos de robôs que existem no mercado, tá? E no final do vídeo eu vou falar também sobre quais desses grupos de robô é possível a gente, na perspectiva de pessoa física, operar em cima e tentar uma oportunidade ali de tirar dinheiro de forma sistemática do mercado. Bora pro vídeo, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente trading, tá? Vamos lá, eu decidi gravar esse vídeo, tá? Porque muita gente tem uma confusão, e eu percebo isso no direct quando eu recebo, né? Mensagem bastante, muita gente confunde, né? Os tipos de robô. Isso aqui é operação automática, né? E é muito importante saber distinguir que tipo de robô existe, mesmo que você não opere por robô. Por exemplo, eu hoje não opero por robô, tá? Mas mesmo não operando por robô, é importante saber distinguir isso, porque sobre alguns é possível operar e sobre outros, assim, é impossível operar, nós da perspectiva de pessoa física, né? Em termos de capturar informação e conseguir se aproveitar de alguma oportunidade que ele deixa, eventualmente deixa. Vamos lá. Para começar aqui, né? Eu vou separar algumas partes. Eu vou explicar esses 3 grandes grupos de robô, explicar um pouco, né, né, de cada estratégia de cada um deles. Eu não vou conseguir aprofundar com o nível de detalhe, precisaria de horas aqui, tá? E vou falar também no final sobre quais deles é possível ter oportunidade, tá? Resumindo aqui, o primeiro grande grupo de robô chamado de Low Frequency Traders, o segundo High Frequency Traders, HFTs, que são os mais famosos, e o terceiro, robôs executores, tá? E de cara a gente já tem uma distinção aqui, tá? Os Low Frequency Traders e os High Frequency Traders, eles são robôs que eles são, vamos dizer, quase que prontos. Eles têm uma estratégia de compra e uma de venda. Eles têm vamos dizer, a definição de entrada, saída e stop pré-definida. Ou seja, é aquele robô que todo mundo sonha, né? Putz, que compra, que vende e que gerencia risco, né? Que stopa e por aí vai, né? A diferença entre o high frequency e o low frequency é a própria frequência, né? Um é alta frequência e um é baixa frequência. A gente vai entrar um pouco mais nessa distinção aqui, tá? Não significa necessariamente que HFT é para player grande e LFT, né, os Low Frequency Traders, são players pequenos de varejo. Não necessariamente, tá? Porque a maior parte das empresas de High Frequency não são os grandes bancos e nem grandes fundos. São empresas proprietárias, como se fosse um grupo à parte. São como se fosse hedge funds ou fundos. A maioria é gringo, brasileiro tem muito pouco, né, se é que existe. Mas não são grandes tesourarias americanas e não são grandes fundos americanos, geralmente. São alguns fundos de investimentos que já nasceram com esse DNA, né, de algoritmo trade, né, de operação automatizada, e que acabaram virando, né, especializando nisso. Não são fundos, por exemplo, aqui com multimercados, como o Fundo Verde do Luiz Stuberger, ou fundos similares muito grandes, ou um fundo de um bancão, que aí começou a desenvolver algo automatizado, contratou programador e aí virou um HFT. Geralmente não é isso. É uma classe que nasceu nos Estados Unidos, da figura do especialista de mercado, que era um cara que nos anos 90 era o que recebia a ordem das corretoras, era uma pessoa física, como se fosse a figura do scalper no Brasil, mas o scalper operava só para si no pregão. Imagina um especialista, que seria o operador, né? E ele recebia a ordem das corretoras e ele dava o match entre comprador e vendedor, tá? E quando não tinha match, é ele que fazia a contraparte daquelas operações. É na figura do especialista que vem surgindo o que hoje é o market maker, é o HFT e por aí vai. Vamos lá. Então a diferença do low frequency trader para o high frequency trader é a intensidade da quantidade de ordens que é executada. A gente vai falar um pouco mais disso. Mas a estratégia ela é pronta. E o robô executor, que é o terceiro grande grupo, ele geralmente é usado, né, só para executar. Ele não tem uma operação pronta de compra, de venda e de stop, né? Geralmente ele é usado ou por uma grande tesouraria, mas muito mais frequência por um grande fundo de investimento, que tem uma ordem gigantesca para comprar, que ela foi decidida num contexto fora da leitura de telas. Esse cara não está fazendo day trade, esse cara não está olhando para a tela, né? Ele está no comitê de alocação dele, decidiu aumentar a exposição em Petrobras, ou aumentar a exposição cambial, ou não importa o ativo. Uma decisão tomada de forma num comitê, sem olhar para a tela, sem ali se embasar das informações que o mercado vai lhe dando em termos de preço no momento. Então, geralmente é uma decisão macrofundamentada. Esse cara tem uma ordem gigante e ele vai pôr num algoritmo. Por quê? Porque é muito custoso para esse cara executar na mão. No passado era executado.
tá? Mas ele perdia muito porque ele tinha que ter um funcionário para poder executar essa ordem, né? Ele tinha que confiar muito na corretora, porque a corretora ficava sabendo do tamanho da ordem dele e eventualmente players que operavam lá dentro, né, podiam dar front running naquela ordem daquele cara, né? Então, assim, o robô executor ele veio para sanar o maior problema do institucional, né? O segundo maior, né? O primeiro é saber o que fazer, né? Em termos de alocação. E o segundo é como é que, tá bom, eu tenho 2, 3 bi para gerir. Se eu decido comprar ou vender Petro, são 100 milhões, 200, 300 milhões de Petro que eu preciso comprar em 1, 2 dias. Não cabe essa ordem no mercado. Ele deslocaria muito o preço. Para uma pessoa, para um funcionário fazer isso é muito oneroso, tá? E não necessariamente eficiente. O robô executor ele vem para sanar esse problema de executar a um preço melhor, ou seja, em termos de custo, eficiência de custo, menos funcionário, né? Eficiência de preço, ou seja, o preço que ele começa a comprar, né? Imagina uma ordem gigantesca, ele vai ter que enviar ali 30, 70, 80 ordens para o mercado, tá? É diferente de uma pessoa física que vai lá e compra numa ordem e acabou. O preço que ela envia a ordem é geralmente o preço médio de execução dela, tá? O preço que esse cara envia a primeira ordem, cara, ele não sabe qual que é o médio que ele vai conseguir, porque ele vai comprar ou vender, né? 1, 2, 3, 4, até chegar em 70 ordens. Ele começou a comprar aqui a R$10, ele não sabe se o médio vai ser 10,05, 10,10 ou 10,30 centavos, tá? Então, esse é o grande problema, a eficiência de execução, né? O intervalo entre o preço em que ele decide falar, agora eu preciso comprar essa ordem gigante, mas a que preço efetivamente eu compro? Chama transaction cost ali, né? Você decompõe isso e por aí vai, essa análise, né? Do momento que ele tomou a decisão, o preço, até o momento do preço médio dele. Quanto que aquele algoritmo dele impactou no preço. Inclusive a gente opera isso, é possível de operar isso, a ida e a volta. Então, esse algoritmo executor ele é usado geralmente por um grande fundo de investimento, ou uma tesouraria, mais usado por fundo de investimento. Esse cara, de novo, ele não é um day tradista, ele não está preocupado com comprar e vender. Ele está preocupado com enfiar aquela ordem no mercado a um preço bom, em termos de preço médio, deslocar o mínimo de preço possível, deixar o mínimo de rastro possível para os outros players não perceberem o que ele está fazendo, tá? Ser eficiente em termos de custo e diminuir o impacto de mercado que ele causa, ou seja, ele quer comprar, ele não fazer o mercado subir demais só por conta da compra dele, ok? Esse é o objetivo. Esse é muito diferente. O robô executor ele é muito diferente do HFT e do LFT, tá? Porque o HFT e o LFT ele é um ciclo completo, desculpa. Compra, vende e estopa, e gerencia risco. O robô executor ele vai lá e a decisão de compra ou de venda foi tomada por um comitê de pessoas pensando, analisando, geralmente por fundamento, e ele vai lá e implementa aquela ordem. Tá? Vamos lá, vamos abrir um pouco mais aqui. A categoria de LFT, de Low Frequency Traders, engloba assim, desde pequenos traders de varejo que operam por copy trade na nelógica, que operam por qualquer estratégia vendida ou criada por qualquer pessoa, tá? Vai cair na categoria de LFT, provavelmente, não vai ter a quantidade de entrada e saída de oferta, né, e de frequência de operações que a Bolsa e o órgão regulador considera como high frequency. Então a maior parte do varejo brasileiro que opera, ou brasileiro ou mundial, que opera por estratégia algoritmizada, ou seja, que compra, vende e estopa sozinho, tá? Cai nessa categoria de LFT. Mas também tem grandes players, tá? Grandes fundos ou até tesourarias que também são low frequency. Tá? Eles operam de maneira automática, tá? Mas com ordens pequenas, geralmente operando no fechamento do mercado, operando algumas vezes na semana e não todo dia nem toda hora. Tá? E assim, tem dezenas, talvez centenas de estratégias que caberiam dentro dessa categoria de LFT. Eu nem consigo nem começar a listar aqui. Mas o que importa aqui? Sobre essa categoria, não é tão provável que você ganhe dinheiro. A única exceção, e que eu ainda não uso, vou usar, é um teste que eu vou fazer, é operar contra o algoritmo do varejo quando ele está muito seguido. Quando você tem... A melhor proxy para você ver isso é entrar naquela ferramenta de copy da Nelógica e ver quantos caras seguem cada estratégia. A que mais segue, tá? Não necessariamente ela é ruim. Tá? Mas as que mais tem gente seguindo uma estratégia, ali talvez
tenha uma possibilidade futura de você operar contra em alguns momentos. Talvez. Isso não é o operacional de pote da pessoa física que eu tenho feito, tá? Isso aqui eu tô falando é um operacional em cima de um robô low frequency de pessoa física. Eu não implementei ainda, mas eu não vou dizer que ali não existe um caminho. Pode existir, tá? Eu ainda não aprofundei nesse, tá? HFT, só vamos abrir um pouco aqui, tá? Por que um pouco? Porque pô, a gente ficaria horas falando de HFT. O que tem dentro da categoria de high frequency, tá? A primeira coisa é como é que o órgão regulador e a CVM ou a bolsa classifica. Tem uma série de classificações, mas geralmente, tá? E mundialmente, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, incorrem algum dos tópicos que eu vou dizer agora. Tem que ter o que eles chamam de ordem efêmera, que é você ter algumas ordens, eu não sei o percentual exato, não sei se ele coloca em quintil e coloca todo mundo ordenado em player e vai colocando os players que cancelam mais, né? A duração de cancelamento da ordem, né? O grau de quão efêmera é a ordem. O que é efêmera? Pôr uma ordem, não agressiva, né? Uma ordem limitada, que vai para o book, na compra ou na venda, e ela é cancelada em menos de 100 milissegundos. Na mão, é humanamente impossível. Nosso olho demora 300 mili para processar qualquer coisa. Imagina a questão motora de clicar, mais o tempo da ordem ir e voltar no market data. Não dá isso. Então, uma ordem que é posta e cancelada com até 100 milissegundos, ela inerentemente é colocada por um HFT, que está numa estrutura de colocation, com o robô ali dentro da bolsa, que tem uma latência, né, o tempo de ordem baixíssimo, né, para ser executado. Tá? Essa é uma outra definição, né? O robô ele está hosteado muito próximo da bolsa ou no colocation, que é o servidor dentro da bolsa. Se paga uma quantidade razoável de dinheiro por isso, né, para estar lá dentro, e você diminui, né, a latência, né, tanto para receber o market data, para o teu robô processar e ele ir lá e enviar uma ordem de novo. Não faz sentido para um robô low frequency, né, de varejo, ou até mesmo num grande player, que opera com uma frequência baixa, tá dentro do colocation, pagar por isso, porque ele opera numa frequência baixa. Para ele não importa se ele vai comprar agora a 10 ou a 10.01. Não é tão relevante. Tá? Então, efemeridade da ordem. A ferramenta está colocada, né, o robô está colocado dentro do colocation. Tá? Alto número de mensagens. O que é alto número de mensagens? Um percentual alto de envio de ordens e cancelamento comparado ao que é executado. Essa é uma das categorizações que o órgão regulador no mundo faz para poder falar, não, isso aqui é um HFT. Tá? O holding period, o tempo que aquela conta ou aquele robô fica posicionado é baixo. Muita gente acha que é o contrário, né? Muita gente acha que o HFT fica exposto. Não, ele fica com tempos curtos de exposição. Compra, de repente já vende, está zerado ou está vendido. Holding period dele no intraday é pequeno mesmo. Tá? E ele costuma ter um baixo estoque, ele não costuma carregar posições gigantescas, especialmente de um dia para o outro. Tá? Dentro do dia, ele até fica pontualmente muito exposto, mas por um período muito curto de tempo. E aí cada um tem um tamanho, por aí vai. E são dezenas de HFTs, são dezenas de empresas de HFTs. E dentro, e você pode citar algumas, Jump lá nos Estados Unidos, Renaissance, Two Sigma e algumas outras, né, que são as gigantes lá, Citadel, né, e algumas outras. Dentro dessas empresas, ninguém sabe dizer, só quem trabalha lá dentro, centenas de estratégias, tá, de HFT. Mas alguns estudos, e a própria percepção que eu tenho de tela, e eu também já fui nos Estados Unidos, gravei uma entrevista com um cara que era de HFT na época, tá, dá para categorizar em 3 grandes grupos de estratégias. Não dá para abrir bem o que eles fazem no detalhe em cada uma delas, mas dá para dividir bem. Tá? Primeiro grupo de estratégias, market making, tá? Eu vou explicar um pouco mais. O segundo grupo, arbitragem. E o terceiro grupo são direcionais, que aí é mais ou menos parecido com o que o varejo faz, né? Comprar, esperar um pouquinho para tentar vender, ou vender, esperar um pouquinho para tentar recomprar, que é vamos dizer, o giro, o scalping, alguma coisa assim, direcional. O market making, o que é o market making? É o ato de dar liquidez para o mercado, é como se fosse um doleiro. Você vai num doleiro e fala, quero comprar dólar, ele te vende. Você fala, quero vender dólar, ele te compra, ele tem spread na compra e na venda. O market making, que é o que a Citadel faz, né? E que o RLP hoje é um player, que é um market maker, tá? Ele está lhe dando liquidez, ele está sempre exposto na compra e na venda e ele está assumindo o risco de contraparte do mercado. Ele
ele é agredido na compra, fica comprado, e ele espera ser agredido na venda para poder zerar e fica ganhando esse spread. Tá? Mas ele carrega um estoque. Se ele for muito agredido na compra, ele fica comprado. Ele tem que gerenciar esse estoque, ou estopar, e por aí vai. Essa é a atividade de market making. Tá? Antigamente, quando não tinha o RLP no Brasil, quem fazia market making era só as empresas de HFT gringa. Quando entrou o RLP, começou a ter uma competição. O RLP roubou um share de mercado dessas HFTs gringas. Mas agora, né, deu uma baita numa volta de novo. Né? Esse fluxo está voltando para a mão do gringo, mas isso eu falo um dia, oportunamente depois, que algumas corretoras estão vendendo fluxo para grandes empresas gringas, como a Citadel, Jump, por aí vai. Tá? Esse é o market maker. Tá? O outro grande grupo, e aí dentro da categoria de market making, você tem modelos de market making distintos entre as empresas, mas via de regra é aquilo, o cara dá liquidez, ele fica na compra e na venda exposto, é agredido de um lado, carrega estoque e tenta ficar saindo disso, ou sendo agredido do outro lado, ou ele vai lá, pega o estoque dele e zera mercado, como se fosse um player normal. Tá? O outro grupo, arbitrador. Tá? O arbitrador é aquele cara que vai, ou comprar mini e vender padrão, arbitragem sem risco, ou comprar as ações do IBOV e fazer as ações contra o ETF. Estou falando IBOV contra o ETF, mas pode ser os fundos do IFIX contra o índice FIX. Né? E assim, ETF contra os componentes, vamos dizer assim. Pode fazer cash and carry, que é o futuro com as ações. Uma série de operações que elas são, vamos dizer, elas não têm risco. Tá? Elas são zero risco em termos de direção de preço. Tá? E aí tem uma série, e aí esse play é um play de velocidade. Tá? O cara tem que estar na maior velocidade possível, programar em placa, estar no colocation, e ter uma baita expertise para saber em que ponto é que ele agride primeiro, como é que ele gerencia quando perde a perna e por aí vai. Esse é o robô arbitrador. E o robô direcional, que é o mais impressionante. Esse é impressionante. Tá? É o terceiro grande grupo dentro dos... que é dividido mais ou menos em... Aí que tá, deve ter muito aí dentro. Mas o que se tem estudo e o que dá para perceber na tela são dois tipos. Tá? É aquele robô que é vamos dizer, o que dá front running, que é o que a gente consegue fazer no olho. Ele percebe que tem algum player grande, através de um robô executor, que é o do institucional, precisando comprar ou vender, e ele sai na frente. Tá? Ele sai na frente porque alguém mostrou uma ordem ali, ou no book, ou agredida. Ou limitada, ou já agredida. O HFT percebe e fala, vai lá e agride na frente, e já zera, né, esperando esse cara vir com a segunda ou a terceira ordem dele. Tá? É muito rápido. A gente faz isso, dá para fazer isso no olho, tá? Ainda dá, mas o HFT já é um player que concorre com a gente fazendo isso. E faz muito bem e muito rápido, né? O estoque que ele carrega, né, a posição que ele carrega, ele zera tão rápido, né, especialmente quando está errado. Quando está certo é fácil, quando está errado que é a questão, ele zera muito rápido e sem emoção. Tá? E uma estratégia gringa, né, que ela é nova no Brasil, em termos de percepção de tela que eu tenho, que é Momentum Ignition, que chama, que é ele criar ondas. Né? Ele fica criando ondas. E aí que tá. Eu não consigo ainda, vamos dizer, explorar isso de maneira como eu gostaria, mas eu já peguei mais ou menos o padrão. Tá? De repente, ele não está seguindo ninguém, ele não é uma front-running, né? Ele é dentro do robô direcional de HFT, mas ele não está dando front-running em ninguém, porque não tem ninguém precisando comprar, ou pelo menos visualmente eu não percebi, e ele está lá fazendo, porque ele faz essa onda o dia inteiro, ele fica fazendo, o HFT ele vai lá em conjunto, compra, vende, compra, vende, mas com o estoque muito baixo. Então, é difícil de você perceber onde vai parar aquela onda. E eu vou explicar por quê, né? Agora na parte final, né? Que como é que ganha em cima disso? Não é tão trivial, tá? Então, eu vou deixar isso para a parte final, né? Então, falamos desses três: market making, arbitragem e direcional, que é dividido em dois, né? Que se sabe: Momentum Ignition e Front Running. Isso para dentro de HFT. E agora o terceiro grande grupo de robô, que é o executor, que aí tem mais, provavelmente, estratégias, mas geralmente são 5, 6 estratégias que são usadas nas plataformas de execução, como Bloomberg, até as próprias plataformas que a Nelogica tem de robô executor, AT&T e outras, né, em que você tem TWAP, VWAP, Implementation Shortfall, Market on Close, Percentage of Volume, né, que é o POV, e alguns robozinhos que eles chamam de Sniper, e algumas variações desses robôs.
tá? Com possibilidades de você não ficar tão previsível. Por que isso? Porque em 2015 imagina, criei uma ferramenta junto com a Nelogica, fazendo engenharia reversa para ver e explorar esses robôs executores. Tá? Por quê? Porque se você consegue pegar um cara que está precisando comprar uma ordem gigantesca ou vender uma ordem gigantesca e ele vai dividir em várias ordens menores e você pega qual robô ele está usando, porque você entendeu qual o critério que ele está usando ali logo nas primeiras ordens, a tua cabeça é, putz, ele vai continuar comprando nessa taxa, nesse ritmo aqui, ó. Isso aqui, enquanto ele mantém aquilo que você pré-determinou e você pegou no começo, maravilhoso, você vai surfando com ele. Ele parou, opa, mudou o padrão. Então, esse robô é maravilhoso para operar, porque ele é mais lento, ele é mais previsível, ele te permite construir uma história, uma lógica operacional na cabeça, ele te convence, uma história, né, uma lógica que te convence de que ele vai continuar comprando ou vendendo naquela taxa. Então você tem um parceiro que está do teu lado se você capturar aquele sinal logo na origem. Esses robôs executores, que são esses 5, 6 tipos, né, eles são, vamos dizer, mais rastreáveis. Né? Vamos aproveitar agora, né, para não ficar tão longo o vídeo, e falar. Né? Esses que os institucionais usam, né, que eles são robôs de um lado, eles ou compram ou eles vendem, eles não vão fazer day trade, eles não vão comprar para poder vender à tarde ou amanhã, não, eles vão executar essa ordem e muitas vezes esse lote nem volta para o mercado. Vou deixar até esse vídeo que fala do lote que volta e do lote que não volta para o mercado aqui na descrição aqui embaixo. Tá? Esse cara é o cara que é o mais fácil de pegar, tá? Especialmente em ações e no índice. No dólar, aos poucos, tem um estudo que está mostrando que aos poucos, ao longo dos últimos 4 anos, tem aumentado muito a quantidade de execução algoritmizada, nesse sentido de execução, né, de um lado só, por tesourarias ou por grandes fundos, mas ainda é menor, ou seja, em relação ao volume total do câmbio, né, ainda é menor do que, por exemplo, em ações, que é o maior volume através desses algoritmos, e do índice, que de vez em quando tem esses algoritmos. Tá? Mas o dólar daqui a um tempo, tá, vai gerar oportunidades boas seguindo esse tipo de algoritmo executor, vamos chamar assim. Tá? Esse dá para pegar. Tá? Apesar da ferramenta que eu fiz lá atrás estar desatualizada, eu estou em contato com a Nelogica para isso ser corrigido, né? Para conseguir capturar o que hoje é de fato o mercado, fazer as melhorias, as correções. Tá? Esse dá, especialmente hoje em ações e no índice, daqui a um tempo eu acredito que no dólar isso seja possível pontualmente, num processo. O robô low frequency é o que eu falei, que é o de institucional você nem percebe que é de institucional. O de varejo, a própria Nelogica te dá ali a opção de operar a favor ou contra aqueles robôs. Tá? Não estou usando ainda, mas vou explorar aquilo em algum momento, especialmente quando ela é muito seguida. Quando ela tem mais do que 100, 200 pessoas. Você pega um lote médio de um lote e meio, 2 lotes por pessoa que segue, são 400, 500 lotes a cada vez que o cara entra. Cara, é muita coisa. Tá? Imagina as que tem 300, que aí são 600 lotes na média a cada vez que ela entra. Cara, é muito fácil capturar aquela liquidez, tá? Desde que você tenha tempo e condição de olhar aquilo. E que vale a pena também, né? Você ficar olhando a tela inteira para ter um sinal por dia, vale a pena fazer o resto. Tá? Mas assim, ali é um ponto que é possível, mas ainda não estou capturando. Tá? Em cima do low frequency. E em cima do HFT, cara, de verdade, eu nunca consegui ganhar dinheiro em cima do HFT, na minha história. Tá? Mas entender como ele funciona, mais ou menos, porque são dezenas de players, né? São dezenas de players. É difícil até de monitorar a posição deles. Porque imagina, um pode estar comprado, um vendido dentro da mesma casa, cara, e você não sabe se o cara está exposto ou não. O holding period dele, o tempo que ele fica exposto, né, o intervalo entre que ele compra, se expõe e zera, muitas vezes é de segundos, cara. Como é que você explora a oportunidade em cima disso? Mas tem a onda. E a onda dele dá para ter uma noção visual de se ele está numa onda de alta, durante um processo de compra, que dura muito pouco, mas dura, né? O teu olho percebe isso, e ele para. A próxima pernada, né, se ele fez uma onda numa magnitude, né, significativa, né,
A próxima pernada pode ser a pernada contrária, porque ele fica nesse zigue-zague, nesse momento ignition, né, para poder ficar tentando caçar stop, onde em áreas ele vai executando, ele vai levando o mercado, sempre muito pouco exposto, ele tem essa capacidade de levar o mercado a alguns pontos, tá? Você tem faixas, né? No índice eu até consegui visualmente definir algumas faixas, né? De tamanho em que ele consegue, de maneira assim, ele consegue pôr o preço onde ele quiser e muito pouco exposto, até ficar tentando caçar stops do mercado, ou de pessoa física, ou até de player grande, rompendo o máximo, mínimo e por aí vai. Ele vai fazendo essas ondas. Essas ondas, eu acredito que ali, para uma pessoa física comum, como eu e você, ali talvez tenha alguma coisa. Eu estou ainda estudando isso, mas de verdade, isso me ajuda muito mais a não perder em alguns trades do que a ganhar. Falando, agora a próxima onda é de baixa, vou vender com ele. Cara, eu não consigo. Mas a próxima onda fez uma onda de compra, agora, putz, parece que esses caras vão entrar no momentum de baixa. Né? Se eu tô comprado, eu zerar aquela minha posição ali, ou seja, me gerenciar, né? Me tirar de um trade que eu já tô com base no HFT, tem me ajudado. Ou até, né, olha, eu tô pensando em entrar em tal posição, putz, mas eu tô no meio da onda dele, e a onda dele tá contrária ao que eu quero fazer, espera passar a onda dele. Quando a onda dele perde momentum, aí eu faço o que previamente eu queria fazer, também tem me ajudado. Ou seja, ele é mais como fator qualificador para me ajudar a não perder dinheiro hoje, o HFT, do que o seu gatilho, o racional único da minha entrada. Tá? Eu sei que é um vídeo pesado, talvez tenha que assistir mais vezes, o vídeo ficou longo também. E faltou falar uma coisa aqui que eu fui tirando na minha cabeça. O HFT também tem o News Trading, tá? Que é quando ele é publicado, quando sai uma publicação de um indicador econômico. Tá? O HFT é o primeiro que vai lá e agride. Esse News Trading estaria dentro do direcional. Tá? O direcional teria News Trading, Momentum Ignition e o Front Running. Isso é uma dessas três que a gente sabe, fora as dezenas de outras que a gente não sabe. Tá? Mas eu espero que tenha, né? Eu não sei se confundido mais, mas pelo menos dado uma clareada no que existe, a diferença de robô high frequency, de robô low frequency, que é o que você menos consegue olhar, né, e menos consegue tirar proveito, para o robô executor, que é o que você mais consegue tirar proveito. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte aqui embaixo. Tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha e se inscreve, que você não perde meu conteúdo quando for publicado. E sério, cara, comenta aqui embaixo. A única coisa que eu te peço de verdade é comentar aqui embaixo, dizendo se você gostou, se você não gostou, se você percebe, se você não percebe, se você não entende nada, se você já entende um pouco, se você já consegue ver alguma dessas coisas no mercado, se não consegue, e se você quer sugerir temas, né, sugestão de assuntos para os próximos vídeos. Beleza? Abraço, boa semana.